coisa interessante. O senhor começou falando no início desse podcast que gestão das emoções é treinamento. Que, por exemplo, Jesus não fez um milagre para os discípulos melhorarem como pessoas. Ele treinou essas pessoas por 3 anos e meio. Me parece que a gestão da emoção é uma das habilidades mais importantes para o ser humano viver nessa terra. Se é uma das habilidades, se não for a maior habilidade que o ser humano precisa ter para viver nessa terra, por que na escola a gente aprende sobre hipotenusa, fotossíntese, tabela periódica, coisas MMC, coisas que a gente nunca vai usar na vida, e uma habilidade como essa, que é questão de sobrevivência, as escolas não ensinam para os nossos filhos? Pois é, por isso que eu tenho falado... E às vezes atrapalham. Atrapalham. Ainda atrapalham. As escolas básicas, fundamental, médio, as universidades. Eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP. Então, tem alunos mestrando e doutorando de medicina, de odonto, de engenharia, biologia. Eles nunca ouviram falar nisso. Cada vez que eu abordo com eles, eles ficam espantados. Mas, doutor Cury, é uma terapia. Cada vez... Quando você fala sobre a construção de pensamento, eu gerindo a nossa mente, a emoção não pode ter um cartão de crédito ilimitado, senão ela compra aquilo que não nos pertence. A mente mente e os fenômenos do inconsciente. Todos os alunos deveriam aprender isso, inclusive no início da faculdade. Não aprendem, e não aprendem mesmo. Porque a educação mundial se tornou cartesiana. Ela, durante os séculos, ela nos levou a conhecer do pequeno átomo ao imenso espaço, mas não conhecer o planeta-mente. E é por isso que nós fazemos tantas guerras. É por isso que nós temos tanto preconceito, discriminamos. É por isso que casais começam namorando, vivendo uma vida gostosa e agradável e terminam se digladiando. Não é porque não começaram bem, é porque terminaram mal, porque o amor exige admiração, e a admiração exige gestão da emoção. Você aprender a aplaudir quem ama, você incentivar os sonhos, você perguntar onde eu errei e não soube, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz. Você perguntar sobre, sabe, aquilo que mais anima e motiva. Só que o ser humano, ele não apenas pisa na superfície do planeta Terra, ele pisa na superfície do planeta Mente. E a educação cartesiana, racionalista, exteriorizante, ela está doente. Por isso que o índice de depressão e ansiedade que você citou está numa explosão sem precedentes. Inclusive nas crianças. Inclusive nas crianças, o que dói demais. E, felizmente, nós temos o programa Escola da Inteligência, que está mudando o status quo. Nós estamos em cerca de 1.500 escolas, ensinando, temos cerca de 400 mil alunos, ensinando as ferramentas que eu não aprendi de gestão de emoção quando eu era adolescente. Mamãe, por exemplo, quando eu tinha cerca de 5 a 6 anos, morreu um canário. E a mamãe queria. Minha mãe é uma das pessoas mais dóceis que eu já conheci. Mas mesmo uma pessoa dócil pode errar muito. Mamãe falou assim, teu canário morreu. E morreu de fome. Aí registrou de novo. E morreu porque você não tratou dele. Aí imagina, um garotinho de 5 a 6 anos com aquele baita sentimento de culpa, eu ia para a cama e chorava. Não sabia dizer o que estava ocorrendo. Mas eu me sentia culpado por causa de um canário, que nem eu coloquei numa gaiola. Jamais deveria colocar um canário na gaiola. Bom, enfim. Mas aquilo registrou uma janela killer, duplo P. E eu me tornei uma pessoa hipersensível. Uma pessoa sensível, quando alguém machuca, quando alguém ofende, machuca. Uma pessoa hipersensível estraga o dia. Uma pessoa sensível, quando tem um problema no futuro, se preocupa. Mas uma pessoa hipersensível vive o futuro, infecta o presente. Uma pessoa hipersensível não tem proteção emocional. Como eu disse, não tem, a mente dele não tem propriedade, é a terra de ninguém. As pessoas hipersensíveis são ótimas para as sociedades, mas são péssimas para si mesmas. Então eu tive que trabalhar esses fenômenos que afetaram a minha personalidade, mas também me ajudaram, porque a dor bem construída, a crise, o fracasso, as vaias, se você usa de maneira adequada, se torna a tua fortaleza, a tua capacidade, a tua resiliência, a tua capacidade de fazer da vida um espetáculo único e imperdível, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. É fantástico porque isso que o senhor acabou de falar, que algumas pessoas sentem o futuro e acabam infectando o presente, né? É muito forte porque 86% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Então a preocupação é você estar focando no futuro, que pode não ser real,
talvez isso nunca aconteça, né? E quando acontece, acontece diferente. Acontece diferente. E não foi tão ruim assim como imaginou. E você infectou o presente. E você infectou o presente. Não, tem gente que tem um sonho ruim à noite e acorda triste. E passa o dia triste por causa do sonho. Só que o sonho, esse realmente não existe, né? Não, já aconteceu da mulher, Exatamente. a mulher sonhar que o marido traiu e ficar uma semana sem falar com o marido. Opa. Acontece? A gente A recebe isso muito. mente, reitero, a mente é a maior construtora de armadilhas e cárceres. Tem mais cárceres mentais na mente humana do que nas cidades mais violentas do mundo. Há cerca de 10 milhões de pessoas encarceradas no mundo, principalmente nos países mais populosos. Bilhões de encarcerados na mente. Exatamente, essa é a comparação. E bilhões de encarcerados na mente. Uau. Esse é o problema. Deixa eu pedir uma dica agora então, Thiago. Por favor. Tá precisando de ajuda emocional, né, Flávio? Vou pedir uma dica aqui agora. Doutor Augusto Todos Cury. nós precisamos. Todos nós. Olha só. Aqui o Brunecast tem um posicionamento muito interessante. A idade muito provavelmente seja predominante entre 25 e 45 anos, Isso. pessoas casadas, com filhos. 90%. 90%. Então, creio que vale muito uma dica para as mamães e os papais que estão nos ouvindo aqui. Você comentou que nunca dizer para um filho, deu até alguns exemplos. Mas o que deve dizer? O que é recomendado sair da boca dos pais para os filhos para que ele tenha uma saúde mental melhor, uma confiança melhor? O que é mais recomendado? Duas técnicas fundamentais. A regra de ouro é a TTE, que eu citei e não descrever. Técnica da teatralização da emoção. Como existe um biógrafo no cérebro humano que é inconsciente, involuntário, o fenômeno RAM, registro automático da memória, e como a mente das crianças hoje está numa velocidade hiperacelerada e as crianças e adolescentes não se concentram, os pais se esguelam e não tem efeito, eles corrigem, não tem impacto. Então o que os pais devem fazer? Toda vez que a criança acertar, os pais têm que corrigir a miopia emocional. Acertou, trouxe um copo de água. Parabéns, meu filho, papai tem orgulho de você. A criança abraçou o irmão, ou teve uma atitude generosa, exalte, valorize, superdimensione para gerar volume emocional e um registro de janelas lights capaz de criar pontes. E toda vez que a criança ou adolescente decepcionar, por favor, não eleve o tom de voz, não seja um apontador de falhas, porque quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. Temos que mudar a nossa atitude. E é muito importante também que os pais eles transmitam o capital das experiências. Fale das suas lágrimas para os seus filhos aprenderem a chorar as deles. Isso é dar o dinheiro que não... aquilo que o dinheiro não compra. Eu falei para as minhas filhas vários... Falar sobre suas fraquezas, seus erros, seus conflitos. Por exemplo, eu era a segunda nota da classe no ensino médio. De baixo para para cima. frente. Entendeu? Ninguém postava em mim, ninguém achava que ia em lugar nenhum. E quando a minha turma reuniu para falar sobre o futuro, uns queriam ser engenheiros, agrônomos, tal. Eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Aí eu percebi a primeira ferramenta de gestão da emoção. As principais decisões de um ser humano são solitárias. Nunca pode depender da plateia. Uau. Segunda, é mais importante a disciplina do que a inteligência. Eu passei a estudar 12 a 14 horas por dia. Entrei na faculdade. Quando estava do segundo para o terceiro ano, eu tive uma crise depressiva, porque era sociável, mas lembra que eu falei que eu não tinha proteção emocional. Então eu percebi que eu não podia ser o carrasco de mim mesmo. Então eu procurei o mais importante endereço que poucos encontram. Tem casa e apartamentos, mas nunca encontraram o endereço dentro de si mesmo. E eu comecei a me questionar, o que penso, por que não gerencio meus pensamentos? Porque eu dirijo um carro, mas não dirijo o veículo da minha mente. Isso me ajudou demais a penetrar em camadas mais profundas da minha mente. Então, surpreender os filhos é muito importante. Dizer para um filho, olha, você não está no rodapé da minha história, mas está no centro dela, ainda que o papai de vez em quando fale. Não elevar o tom de voz, abaixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz, porque o objetivo é conquistar o coração e não ganhar a razão. Outra ferramenta importante, não ser repetitivo. Quem repete 2 vezes a mesma correção é um pouco chato. 3 vezes é muito chato. E 4 vezes ou mais.
é insuportável a milhões de pessoas, de pais insuportáveis, de casais insuportáveis, porque eles querem operar o cérebro de quem está ao seu redor, sem entender que o pensamento é virtual, que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros, não de mudá-los. Só eles podem se mudar, e quando nós abaixamos o tom de voz, quando nós passamos a elogiar pequenos comportamentos, quando passamos a ovacionar e nos tornar os fãs, quando passamos a trocar experiência, a transmitir o capital, aquilo que o dinheiro não pode comprar, então você muda o status quo das relações. As relações mais áridas, elas são recicladas. E a vida se torna um oásis, apesar dos desertos e das intempéries. Muito